Louvado seja Deus. Quero saudar a igreja da Santa Paz do Senhor. Amém. Nós vamos, acabei de chegar do primeiro congresso de discipulado da região, né? A terceira região eclesiástica, um momento poderoso. Graças a Deus nós fomos muito surpreendidos ali em Paraibuna. A presença de Deus foi muito forte e abriu, desanuviou literalmente, conforme a visão que nós tivemos ali naquele lugar, retirando nuvens densas que impediam a voz, a presença de Deus penetrar nessa região, nos 4 cantos dela. E participamos de um momento poderoso. Eu trago essa notícia para a igreja. Nós participamos de um momento que era muito aguardado. A terceira região é a região que abriga a faculdade de teologia, né, da Igreja Metodista, aqui na UMESP, na Universidade Metodista. Aqui se formam todos os pastores e pastoras da nossa igreja, pelo menos a grande maioria deles e delas. Há uma porta mística, né, que só abre uma vez no ano para nós pastores e pastoras passarmos por ela, né? E o que nós sentimos é que o potencial, né, desses seminaristas é muito mal aproveitado. E o que a gente viu foi isso, foi essas nuvens saírem, para que a gente consiga começar a aproveitar a partir daí dessa formação as nossas igrejas locais, 150 igrejas, né, que nós temos espalhadas pela região, 150 e algumas, ou jamais do que isso, mas acima de tudo, né, ter uma liderança que de fato se compromete. Então nós tivemos ali eles contaram 47 igrejas, então deve ter sido 47 mais 51 igrejas, contando com as outras 4 nossas aqui, né, ali representadas. E nós vamos levar isso que foi desenvolvido ali em nossas comunidades. É bem certo que nós estamos alguns passos à frente, mas a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende. A gente vai para um lugar desse, a gente não pode deixar de aprender com a experiência dos nossos irmãos e irmãs. A gente sempre aprende. Tivemos ali a pastora, acho que é Rosângela, lá de Curiaé, mulher com uma vida, um testemunho poderoso. A pastora Carla, né, do Rio de Janeiro, o pastor Fernando, também de Minas Gerais. 3 palavras poderosas. Nosso bispo hoje, simplesmente sobrenatural, uma palavra poderosa, liberada sobre a vida da igreja metodista na terceira região. Então eu já trago essa informação para a igreja, e nós vamos desenvolver isso, né, aos poucos, em doses homeopáticas, né, nos cultos, principalmente nas reuniões, né, de liderança, nas aulas que aprouver a Deus, eu estiver ministrando também. Nós vamos transmitir isso, nós vamos liberar a unção de Deus, a unção que eu mais desejo agora, é que a unção de Deus seja sobre nós. Esse retrato que nós estamos vendo aqui hoje, uma coisa que Deus estava falando muito forte ali ao meu coração. Quando a unção, quando nós caminhamos na unção, a gente se compromete de verdade com Deus. E a nossa igreja central em Patama, bem como as nossas congregações, Jardim Casqueiro, Porta dos Centros, em Boracéia, em Riviera de São Lourenço, nós precisamos entender, né, que o dia de domingo é o dia do Senhor, é o dia do Senhor. Eu já vou anunciar aqui algumas coisas importantes. Nós vamos retomar a construção
dessa igreja para concluir isso, as 2 salas lá atrás, mais escritório. Eu vou negociar aqui ainda com o nosso engenheiro, mais uma sala aqui, visando as nossas crianças, né? Porque a gente aí terá um espaço um pouco maior. E se a gente conseguir aproveitar aqui em cima, vai ser bom. Mas isso requer investimento, queridos. Isso não é um investimento raso e barato. Isso vai requerer da igreja, dos membros dessa igreja, dos fiéis dessa igreja, ofertas. Você pode até, mas eu não quero dar dinheiro, então dê 5 mil blocos. Não dê 1.000 não, dê 5 logo, que é para nós acabar logo o negócio. Dê areia, dê 50 sacos de cimento, né? E assim nós vamos caminhar. Nós vamos fazer o possível, né, para encerrar isso aqui o mais rápido possível, né, para que a gente consiga ter o nosso espaço aqui completamente funcional para a visão. Uma outra coisa que Deus plantou ali, falou ali no meu coração bem forte, olhando para essa igreja, né? Além do ar-condicionado que nós já era para estar aí, mas a gente investiu em outra coisa, nós vamos remover esses bancos. Esses bancos não podem mais ficar ali. Essa igreja não tem mais espaço para esses bancos. Enquanto eles estiverem aí, nós vamos ter um número desse jeito aqui. Nós queremos a lotação máxima desse tempo. E com fé em Deus, já estou falando disso, porque já estou pensando na instalação de um telão aí fora. Já estou pensando já nisso, para fechar a rua e começar a fazer cultos aqui de forma surpreendente. Vamos constranger a nossa vizinhança. E nós estamos com resultados significativos em nossas células. Nós temos em nossas células de 400 a 600 pessoas em células, né, que ano passado pelo menos 700, 800 pessoas passaram por nossas células. Um número, né, razoável, ou talvez até mais, passaram pelas células. E que a gente não tenha assim um controle de ter um visitante vem esse mês, outro não vem no outro mês, e assim vai. Há uma variação muito grande nesse sentido. A gente teria que ter um olho muito clínico, né? A gente que faz a tabulagem de pessoas, teríamos que ter um olho muito clínico para saber o número exato de pessoas que passaram por nossas células. Mas eu não tenho dúvidas de que um número expressivo como esse, de 800 pessoas passaram por nossas células durante todo o 2015. É para você ver o potencial das células. E quando a gente vem aqui para frente, esse ano nós vamos implantar umas coisas poderosas, para que a gente veja aquilo que realmente é preciso ser vivido nessa igreja, que está sendo vivido em outras regiões, em outras igrejas, né, que tem trazido as multidões para dentro da igreja. Mas eu não estou falando de inchaço, eu estou falando de uma multidão que se preocupa em viver o Evangelho na cidade. Nós não estamos falando de inchaço, para ter arrecadação, isso, aquilo, outro. Não, nós vamos fazer algo muito simples. Vamos botar ar-condicionado porque de fato precisa. Não é? Precisa. Mas observe bem que vai ter cadeira de plástico aí. Nós vamos botar cadeira colchoada aqui para ninguém, não. Vamos botar cadeira de plástico aí, né, para a igreja ser simples. A igreja, ela é simples. O pastor dessa igreja é um homem simples. Eu não gosto dessas coisas muito luxuosas. Eu gosto do que é bom. Confesso para vocês que eu gosto muito do que é bom. Eu gosto do que é bom. Eu invisto a minha vida, invisto meu dinheiro em coisas que são boas para mim, para minha família e para vocês, e também a minha família. Mas eu sou um homem simples. E eu tenho entendido que é na simplicidade que Deus tem aberto as comportas e sabe, aquela unção que estava represada
ela vai começar a descer com força sobre Deus, nós. eu creio. Vai começar a transformar o nosso olhar, o nosso andar, o nosso entender esse momento. O que nós queremos aqui é coisas simples, mas queremos ver essa igreja cheia de pessoas preocupadas, comprometidas e com desejo disponível, né, para viver o Evangelho. Pessoas preocupadas com a cidade, pessoas que se dispõem a vencer a corrupção que está instalada, vencer o mundanismo que está instalado entre nós. Deus, isso aqui já é um contexto, um pouco daquilo que não foi falado com essas palavras, mas foi falado algumas coisas nesse sentido que provoca isso. Então, ao remover os bancos da igreja, nós vamos precisar de cadeira. E nós vamos precisar de que todo mundo comece a se comprometer com 1, 2, 3, enfim, nós vamos 10, 15, 100. Aqui cabe mais de 100 cadeiras. Nós vamos fazer direitinho aqui a contagem. Aí os caras que são donos do espaço aí faz a contagem direitinho para a gente fazer o número certo de cadeiras para nós comprarmos todas elas padrão e assim a gente conseguir caminhar. Ok, pessoal? Então, são os desafios. Estou falando dessa aqui, estou falando de evangelismo. Estou falando de células que precisam ser evangelísticas, células que se dispõem a ganhar gente, pessoas que se dispõem a ganhar gente. É disso que estou falando. Amém? Amém. Vocês estão com boca mole, vocês estão vendo. Amém? Amém. Bora, cambada, vamos embora. Ô glória, vamos que vamos. Abra aí sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 2. E você que deve estar anotando, depois nós vamos ler Lucas 4. Evangelho de João, capítulo 2, semana poderosa, semana que a gente também celebra o aniversário da nossa cidade. Nós vamos fazer um clamor por essa cidade. Essa cidade precisa de Deus, e por ela precisar de Deus, você vai entender isso na palavra dessa noite. Essa cidade nunca precisou tanto dessa igreja como ela precisa nesses dias. Ela nunca precisou de você como ela tem precisado nesses dias. Amém? Podemos ir? 1 João, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E sabeis que ele é justo. Conhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Lucas 4, versículo de número 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Palavra de Deus para o povo de Deus reunido aqui nessa noite. Você pode sentar, querido?
Como a gente falou logo no início, nós estamos querendo uma igreja que viva debaixo de uma unção. E hoje nós vamos fazer isso. Eu não vou ficar falando muito hoje, né? Pelo menos eu não pretendo, mas se o Espírito mandar, eu vou falando, conforme ele vai mandando, né? E a gente entende que a unção, ela é poderosa. A unção, ela era conhecida para os reis, ela era liberada sobre os reis, como no caso de Saul, no caso de Davi. Todos os reis de Israel, eles passaram por esse processo, né? Era o derramar do azeite, que significava o derramar da presença de Deus, da unção de Deus, da sabedoria. Os caras precisavam dessa unção por causa de três coisas. A unção, ela tem a ver com três coisas, né? De forma muito direta, muito específica. Tem a ver com a autoridade, com a legitimidade e com a capacidade. A unção, ela faz isso conosco. Ela nos dá autoridade, ela nos dá legitimidade e nos capacita também a fazermos algumas coisas. Capacita, cara. Porque a unção, ela é algo que não vem do ser humano, ela vem de Deus. Então nós estamos falando da ação de Deus na vida da pessoa que recebe essa unção. O texto que nós lemos, primeiramente o que está falando na carta de João, é um texto que o apóstolo João ele escreve, falando primeiramente sobre a pessoa do anticristo. Ele fala que o anticristo ele está em todo lugar. A pessoa do anticristo nada mais é do que aquela figura que nega a Cristo, e negando a Cristo automaticamente nega o Pai. Negando essas duas figuras, nega também ao Espírito, e aí anda pelo seu caminho. Observe bem, querido, que no domingo passado nós falamos aqui nessa igreja sobre o aceitar Jesus. E o aceitar Jesus, ele implicava em ter um relacionamento orgânico, falando sobre a videira, sobre o frutificar, sobre o dar fruto de primeira linha. E quando a gente anda no caminho que é Jesus, a nossa vida é transformada em um testemunho de primeira linha, um testemunho poderoso, um testemunho que sai de cisco. Nós paramos de incomodar, né, de ser um incômodo às pessoas, à nossa família, e passamos a ser uma pessoa preciosa, que tem um testemunho precioso, um testemunho que transmite transformação, cura, libertação, transmite vida. Não é aquela pessoa que a gente não quer ficar perto, não é aquela pessoa que a gente não quer se relacionar, mas a gente gosta de estar perto porque a gente vê que a pessoa transformou, a pessoa mudou, alguma coisa mudou na vida dessa pessoa, e aí a gente vai caminhando com ela, acompanhando, vendo, e esse olhar para essa pessoa nos motiva também a buscar esse Deus, querendo mudança. Fala para quem está falando assim: se a sua vida tiver transformações, cura e libertação, muitas pessoas se inspirarão em você, e se motivarão a caminhar no seu caminho. Porque o nosso caminho não é nosso. Nós que aceitamos Jesus, abraçamos o caminho de Cristo para nós. E quando a gente faz isso, a gente faz uma coisa poderosa. A gente precisa caminhar. Quando a gente permanece, a ação de permanecer e de perseverar é uma ação poderosa, uma ação de combate, combater com o combate. É negativa ao pecado, é negativa às tentações, é negativa às más influências, negativa às tentações, às fraquezas, para continuar caminhando com Cristo. Muita gente diz: é difícil. Não, difícil, querido, é a gente largar nossas fraquezas, nossas tentações. O difícil é largar a vontade da carne. O difícil é parar de ser obediente à carne. Isso é que é o difícil. Difícil não é caminhar com Deus. Santidade não é difícil. A santidade, ela nos desafia a nós abandonarmos a carne, abandonarmos as nossas paixões,
a nossa vontade. É isso que a santidade nos desafia. Essa é a proposta do caminhar, do caminho de Jesus. Um caminho radical. Observe bem, querido, que a gente tem aqui vários testemunhos de pessoas, vou falar dessa forma mais simples, pessoas que usavam droga e que hoje não usam mais. Não usam mais porque decidiram andar no caminho, decidiram obedecer ao caminho que Jesus estabeleceu. E tem cura, tem libertação. As pessoas acharam a sua cura, acharam a sua libertação quando caminharam por Jesus. Fora outras mazelas que rondavam a nossa mente, rondavam o nosso coração. Então a gente decidiu abandonar tudo isso para caminhar no caminho que é Jesus. Só que nesse caminho também tem um sangue. Esse caminho tem unção. E a unção é aquele derramar, é o derramar do óleo, é o derramar da presença, é o derramar da novidade, daquilo que nos dará autoridade, que nos dará legitimidade, que nos dará capacidade de viver no caminho, de permanecer no caminho, de viver os ensinos do caminho. Isso é muito poderoso. E falar disso na igreja metodista nos dias de hoje é algo poderoso, porque está aberta a porta para um novo tempo para essa igreja. Está aberta a porta do resgate da essência da nossa tradição, que é a tradição de um povo que tem um coração abraçado pelo Espírito, que caminha sabendo convictamente daquilo que quer. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei a que sirvo e sei para que sirvo nessa terra. A partir dessas 4 coisas, dessas 4 afirmativas, eu vou caminhando no caminho que é Cristo. Eu sei quem eu sou cristão, Cristo me lavou, Cristo me remiu, Cristo me redimiu, Cristo me libertou. Eu não tenho dúvida, nós cantamos aqui hoje. Eu sei para que sirvo, eu sou testemunha de Cristo. Eu sei para que sirvo, sou representante, sou embaixador, sou ministro do reino dele aqui nessa terra. E eu sei para onde eu vou para Ele. Vou estar sempre com Ele, não interessando circunstâncias, não interessando absolutamente nada. Eu quero o meu Senhor, estar com Ele, a presença dEle é o meu alvo. O meu alvo, querido, não está para algo futuro, está por hoje. Estar com Deus, estar na presença dEle é hoje. E a unção, ela representa isso. Ela representa isso também. Por isso, o apóstolo João, ele foi muito claro. O anticristo é a negativa, é negar a Cristo. Todo aquele que nega a Cristo, ele carrega essa maldição anticristo na vida dele. Não que ele é aquela coisa do Apocalipse, ele pode se converter, amém? Pode se converter. Mas enquanto negar Cristo é anticristo. Enquanto negar a Cristo é anticristo. E aqui está o pecado. O pecado é a nossa negativa, é dizer não para o Senhor, é não querer se relacionar com Ele da forma orgânica que nós falamos, pregamos, e muitos se ajoelharam aqui nesse altar no domingo passado. Vi meu filho, caçula de 12 anos, aceitar Jesus aqui, chorando, caiu aqui em lágrimas aqui. Vi minha nora, vi meu outro filho mais velho caído de joelho ali também. Ele é isso aí, e vi os demais. Vi os demais. É isso aqui que me faz caminhar apaixonadamente por Deus, com Deus, vendo vidas se transformarem para Ele. O sentido de você estar aqui é você vir permanecer para se transformar, se aperfeiçoar cada vez mais. Por isso o apóstolo João, ele começa desse jeito, no versículo 20, ele fala: olha, vós possuís a unção que vem do Santo, vem de Jesus de Nazaré, vem de Cristo, e todos têm de conhecimento disso. Todo mundo que passou pelo encontro, todo mundo que vai na célula, existe uma expectativa grande com essa galera. Existe uma expectativa grande com você que passou por esse processo. Existe uma expectativa de Deus que você afirme a sua permanência, a sua perseverança em estar na escola de líderes. Quando você chegar aqui no final, não é receber
simplesmente a alegria de receber um certificado, mas é a sua alegria de estar certificado por Deus, de que você está ali caminhando, perseverando. É a sua perseverança que é a marca do negócio. É a marca, é a sua perseverança, é a sua permanência. É isso que interessa. Como foi muito bem falado, pode ser que você venha para a escola de líderes dizer assim: eu não quero ser líder de célula agora, mas você pode ser testemunha do Evangelho. E para ser testemunha do Evangelho, querido, a palavra é que nos desafia todos os dias. Se você meditar na palavra todos os dias, ela desafiará você. E esse texto é desafiador, porque ele está falando: olha, todo mundo sabe que você tem a unção. Todo mundo sabe que você passou por isso, por aquilo. E todas as vezes que você se ajoelha nesse altar, todos os eventos que nós proporcionamos, a unção liberada nesses negócios, a unção liberada nesses lugares. Existe uma unção que está sobre esse lugar, e ela é liberada sobre a vida daqueles e daquelas que se prostram, que se jogam no altar e dizem: Deus, eu te quero. Existe a unção ali. Essa unção, querido, é que vai fazer uma poderosa anotação em nossa vida. Ela fará uma anotação em nossa vida. E a anotação, ela começa com a autoridade. A unção, ela começa a liberar a autoridade. A autoridade para quê, pastor? Para eu mandar nos outros? Não. Para você mandar no seu pecado. Para você ter coragem de dizer: isso eu não quero, porque eu quero me relacionar com Deus. É o primeiro relacionamento que nós precisamos restaurar, restituir em nossa vida. Não interessando circunstâncias, não interessando o pecado, não interessando a marca que o pecado possa ter penetrado em você. E preste atenção, querido. A gente tem ensinado aqui nessa igreja. A gente às vezes canaliza o pecado somente para o campo de três coisas: ética, o campo da ética, o campo da moral e o campo do comportamento. Existe algo que vem antes disso, que são os desejos, as vontades que estão dentro da gente. O nosso interior precisa ser melhor trabalhado, e a palavra tem esse poder. E isso aqui não importa a idade, querido. Todos nós, sem exceção, temos vontades boas e ruins. Todos nós pensamos em coisas boas e ruins. Todos nós temos desejos bons e ruins. Todos nós, sem exceção. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós, sem exceção. Todos nós. Por isso, querido, nós temos falado sobre isso, porque nós precisamos ter convicção. Nós não podemos negar essa falha em nós. Eu tenho convicção do meu pecado. Você precisa ter convicção do seu. Enquanto nós não levarmos o pecado a sério, nós não conseguiremos levar Deus a sério. Enquanto você não levar Deus, o seu pecado a sério, você não conseguirá levar Deus a sério. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma verdade, que isso tem levado muitos de nós a um verdadeiro descompromisso com Deus. Eu quero mudanças, mas essa nossa vontade de querer mudança, de querer Deus, a nossa grande motivação, na verdade, está errada, porque ela vem pela barganha. Eu quero Deus, eu quero mudança, eu quero isso para ver o meu casamento ajeitado, para ter a minha vida ajeitada, para ter a minha família ajeitada. Querido, queira Deus, porque Deus é Deus. Queira Deus, porque Ele é fonte de vida. Queira Deus, porque Ele pode ajeitar a sua caminhada, a sua forma de pensar. Ele pode ajustar a sua forma de pensar ao ponto de você escolher melhor as suas coisas, escolher melhor o caminho, decidir melhor sobre a sua vida, decidir se calar quando as coisas estão muito afloradas, decidir permanecer, decidir dizer não, decidir dizer sim. Deixa o Espírito de Deus governar você. Deixa Ele governar você. Então todo mundo está com essa expectativa. É bem certo, a gente estava lá no acampamento, e de repente um gordinho foi passar
uma corda bamba lá que tinha uns fiozinhos lá para poder segurar. E o gordinho tremia. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E de repente a gente viu uma turma juntar em cima do barranco. E embaixo era um lago. Aí a gente começou a pensar, olha a turma do inimigo. Querendo que o gordinho caísse. Mas observe que tem uma turma do inimigo aí que não acredita na sua transformação, que não acredita em você. Essa turma está fazendo o papel dela. A Bíblia legitima isso. Essa turma faz um papel muito importante, que vai levar você à decisão mais poderosa da sua vida, ou de perseverar aqui, ou de sair daqui. A gente entende mal a turma do inimigo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a turma do inimigo, ela aumenta a nossa autoridade sobre o pecado. Não se esqueça, pecado não é o que você faz simplesmente. Não é roubar, matar, não é fumar, cheirar, se prostituir, ser homossexual. O pecado não é o comportamento. Não é isso. O comportamento é gerado por alguma coisa anterior. O pecado nosso está em não querer se relacionar com Deus. Esse é o nosso pecado. Porque essa nossa relação com Deus nos afasta do mau caminho, das más decisões, das más conversações, dos maus desejos, dos maus desígnios. Então, nosso desafio é se relacionar com Deus. Discipulado é relacionamento. Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando o tempo inteiro da visão. A visão é essa: se relacione com Deus. Deus tem ansiedade de se relacionar com você. E mais uma vez eu trago a palavra dele para essa igreja. Tem gente que está aqui que Deus está com saudade. Não falou com ele essa semana ainda, ou falou muito pouco com ele essa semana. Por isso, querido, a gente precisa começar a compreender isso. A turma do inimigo está aí, mas existe também uma turma. A turma do inimigo, ela revela uma poderosa expectativa. É uma expectativa dúbia. Ao mesmo tempo que eles não acreditam, eles estão afirmando: o cara mudou mesmo. O cara mudou mesmo. O rolo que não está na turma do inimigo. Fala para o cara do seu lado aí. O rolo não está na turma do inimigo. O rolo não está na turma do inimigo. Fala aí, o rolo está dentro de você. O rolo está dentro. Enquanto você não se resolver aí dentro, as coisas ficarão difíceis. Que as dúvidas são suas, as decisões e escolhas são suas. Observe bem, querido, que na semana passada nós falamos sobre um mal que está aí entre os adolescentes dos nossos dias. Os adolescentes dos nossos dias, principalmente as meninas, e os meninos também. Todo mundo quer experimentar alguma coisa. É o cigarro, é droga, é o sexo. Todo mundo quer experimentar alguma coisa. E o mundo tem sido criativo nesse negócio. Ele propõe uma música tal, aí a mídia produz uma dança tal, um jargão tal, e a galera vê aquilo e nós pais às vezes somos muito negligente no negócio, que a gente vê nossos filhos e filhas se requebrando, dançando com as músicas, e nós não corrigimos. E nós somos muito influenciados também. A gente não percebe que algumas roupas que nós compramos até para as nossas crianças de 2, 3 anos, a gente não percebe que são roupas de mulheres adultas, por exemplo,
por exemplo, que vai roubando a infância da criança e vai ativando o desejo ilícito no coração de alguns que você não conhece nem eu. E aí a gente vai falhando uma série de coisas. Não oramos, não ensinamos, e aí perde-se a autoridade. Perde-se a autoridade. Depois não podemos reclamar. Estava conversando com uma colega essa semana e ela falando comigo assim: eu isso, estou com dificuldade nisso, naquilo, nisso aqui, liderança assim, liderança assado. Eu falei: olha, se você não trabalhou, se você não orou pela sua liderança, se você não ensina a sua liderança o que ela tem que fazer, você não pode reclamar. Quando você ensinar a orar por ela, aí você pode reclamar. Mas enquanto você não fizer isso, enquanto você não for firme nas suas escolhas, nas suas decisões, você não pode reclamar de nada. Eu estou dizendo para você também, querido, que se você quer mudanças na tua vida, mas você não é firme em fazer, proporcionar a sua própria mudança. Porque tem gente que diz: eu quero. E a pergunta imediata que eu vou fazer é essa: o que você está fazendo para querer isso? Para ter isso? O que você está fazendo? Ah, nada. Então você não quer. Então você não quer. Quando a gente quer, a gente vai atrás. A gente começa a fazer. A gente começa a facilitar a nossa vida. E na autoridade que a gente está falando primeiramente, a gente está falando aqui de João. Olha só o que João, o Evangelho de João, no capítulo 15. O Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 26. Olha só o que ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A autoridade que vem disso aí. A autoridade do cristão, da cristã, vem disso aí. Vem de você se relacionar com o Espírito Santo. Vem de você ser casa do Espírito. Vem de você aceitar o governo do Espírito sobre a sua vida. E esse governo do Espírito vai direcionando suas ações, vai direcionando sua forma de pensar, seus sentimentos, vai te ajustando para você se relacionar com as pessoas. Não adianta você querer: eu me relaciono bem com Deus, mas não me relaciono com as pessoas. Isso também, querido, é pecado. Porque o não se relacionar com as pessoas é negar a Deus. E não interessa a quem ou qual circunstância. Porque tem gente que justifica: eu não estou falando com fulano porque ele pisou no meu pé, ele me xingou, me humilhou, sei lá que praga fez. Não interessa. Vai, a cabeça, espera, é lógico que a gente fica meio doidinho, é lógico, eu sei disso, dói, machuca, dá aquele menino todo, aquela coisa horrorosa, aquela coisa ridícula. É isso mesmo. Aí quando você pensar nisso, nesse seu sentimento, quando alguém te humilhar, depois no final, depois de 2 dias, né, que tem gente que ainda fica a viver essa desgraça. É que é uma desgraça, é ou não é? 2 dias, se ainda vive, se permite ser um desgraçado por 2 dias. Não se permita isso, querido. Com o Deus que nós temos, com o Espírito Santo que nós temos, que nós somos casa, Ele está em nós, habita em nós, estará em nós para sempre. Não podemos viver a falta da graça. Não tem como. 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, sem se relacionar com o nosso próximo. Não dá. Não dá. Não dá. Em nome de Jesus, os que são de Cristo procedem com justiça, primeiramente com Ele, que morreu por você, morreu pela sua vida, para que a graça dele banhe a sua vida, dê uma direção nova para você. Não podemos ser injustos com Ele. Viver a justiça é provar que somos nascidos e nascidas dele. Então tudo vem dele, vem do Consolador, que Ele disse que ia enviar para nós, e Ele enviou, cumpriu a parte dele, mas nós não temos cumprido a nossa. Meu líder, meu discipulador, pastor Mano,
ele costuma dizer assim: olha, Deus está disposto a derramar unção, Deus quer derramar unção, mas está faltando os odres novos para receber essa unção. Porque enquanto você abrir a sua vida para receber a unção no seu velho jeito, você no odre não suportará a fermentação do vinho novo. Ele vai estourar e a unção se espalhará pelo chão. Você vai perder. Por isso é necessário, querido, ter um novo entendimento sobre isso. Se você quer realmente receber se permitir ser governado, receber essa unção, primeira coisa, se permita ser um odre novo, ter uma vida nova, uma expectativa nova, um querer novo, uma novidade de vida. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te amo. Jesus, fica comigo. Jesus, eu quero, Senhor. Eu quero andar no seu caminho. Jesus, eu quero viver a sua vida. Jesus, me ensina. Jesus, e o Senhor tem um estilo de vida diferente. Eu quero isso. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Você tem que querer. A sua mudança não depende do outro, depende de você querer. Enquanto você não quiser, nada vai acontecer na sua vida. Nada, absolutamente nada acontecerá. Você tem que querer isso. E a sua mudança vai começar a influenciar as pessoas de dentro da sua casa. Porque pelo olhar, pelo seu testemunho, Jesus falou: não estou chamando vocês, estou enviando vocês para testemunhar o meu evangelho. Testemunha o meu evangelho. Vivam a minha vida. Quando a gente vive a vida de Jesus, Ele abre porta onde não tem. A Bíblia diz: por um caminho o inimigo vem contra você, mas por 7 caminhos diferentes ele sai de nós, ele foge de nós. Então viva a minha vida, Jesus diz. Recebe a minha autoridade, viva os meus ensinos, se banhe com a minha poeira, com a minha unção, com a minha vida, e você verá como as coisas se transformarão à sua volta. A segunda coisa, querido, que Jesus fala aqui nesse texto para nós, que o apóstolo João fala para nós nesse texto, ele fala: olha, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vocês. Ela permanece em vocês. E vocês não têm a necessidade que ninguém ensine nada novo para vocês. Mas como a unção ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permaneçam nele, como também ela, a unção, vos ensina. É a legitimidade, a unção da legitimidade. Da legitimidade. Ontem minha avó morreu. Hoje ela foi enterrada. Eu não pude ver a minha avó. Não pude. Eu não pude estar com a minha parentela. Não pude. E minha esposa estava preocupada, porque eu tinha dito para ela: vou pegar um avião aqui e vou para lá. E ela disse não. E o não dela me fez pensar nos meus compromissos aqui. Eu falei: tudo bem, eu não vou ficar aí. Eu estou te falando sobre isso, filho, porque a minha avó, eu estava aqui lembrando aqui dela amassando feijão, dia de domingo, a netaiada toda comigo. Eram reuniões poderosas. Eu confesso a vocês, olha, eu acho que eu tive a melhor infância de todos. Comi na casa da minha avó, tomei cascudo dos meus tios, aprontei com todo mundo, fiz tudo que uma criança pode fazer. Mas o exemplo dos meus avós me fazem permanecer no caminho. A minha avó, minha mãe se converteu primeiro, minha avó foi depois. E depois que ela foi, ela levou o esposo e obrigava todos os seus
17 a 13 filhos. 13 filhos irem para a igreja. Todos 13. Vai cambada, vai todo mundo para a igreja. Minha mãe aprendeu a tocar na igreja. E aí a gente vai se interessando por umas coisas, né? A gente vai se interessando por umas coisas. Minha avó era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. Sabia contar dinheiro. Contar dinheiro, o povo sabe. Mas ler que é bom, não lê nada. Mas contar dinheiro sabe. Né? Tá, nos últimos dias dela, a gente lembra, não enxergava direito, mas dava uma nota de 100 para ela. Pô, quanto é que tem aqui, irmão? Tem 100. Era uma maravilha. Era uma maravilha. Mas era só encostar na minha avó começar a cantar um plenário que ela ia embora. Cantava o zinho todo. Era uma maravilha. Cantava os corinhos. Nós, né, que eu disse, a velha, antiga, a gente falava desse jeito, não? Corinhos. Os corinhos. E eu lembro bem que na última vez que a gente esteve lá, não dessa agora, mas que ela estava na casa da minha mãe, e eu parei com ela e comecei a tocar com ela na sala, e ela cantando do jeito dela lá em ela não falava direito, mas ela cantava. Minha avó era uma mulher de Deus, é isso que eu quero dizer para vocês. E é lógico que a gente se entristece, mas eu também me alegro, porque ela é uma mulher de Deus, e para Deus ela retorna. E a minha mensagem para minha mãe foi essa: mãe, a vida dela, a história de vida dela me gerou. Eu estou aqui, e enquanto eu estiver vivo, eu vou dizer aos meus filhos quem foi a bisavó deles, o quanto ela foi importante, quantos meus avós foram importantes, quantos eles trouxeram vida, ensinos poderosos para nós, e o quanto eu sempre os respeitei. Sempre os respeitei. E hoje a minha melhor forma de respeitá-los, e de respeitá-lo agora, que foi a última, é estar aqui hoje, ministrando essa palavra da tua vida. Com paixão, com entusiasmo. Você não vai chorar, pastor, não precisa. Na hora certa o choro vem. Já chorei um pouquinho, mas eu vou chorar hoje nessa palavra, para que dela flua coisas poderosas na sua vida. Amém. Para que você seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Amém. E você tenha legitimidade, conforme João capítulo 16. João 16, o versículo 13 afirma para nós. Versículo 13 diz assim: quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que eu te vi. O Espírito Santo, ele tem avisado coisas poderosas. Você bem, está falando a mesma coisa, pastor. É isso, para você entender, tudo está envolvido em viver a vida de Cristo. Falei aqui semana passada, olha, Jesus se relacionou intimamente, organicamente com o Espírito Santo. Nós também devemos fazer o mesmo. Devemos fazer o mesmo. Enquanto não nos relacionarmos organicamente com o Espírito Santo, a vida de Jesus não estará em nós, e nós não poderemos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo disse isso, querido, porque ele se relacionava com o Espírito Santo. Ele disse: Espírito Santo, estou aqui, eu te quero, fala em mim, fala para mim, caminha comigo. Eu vejo a minha esposa, sempre ela: Espírito Santo, vai comigo, vem comigo. Ela anda com ele para cima e para baixo. Tem sido uma inspiração.
uma motivação. Assim como o meu bispo, eu também não sou um homem da noite. Mas a minha esposa hoje, ela não consegue dormir cedo. Já peguei várias vezes, orando por mim de madrugada, com a mão na minha cabeça, clamando ao Espírito, fala com Ele, ministra na vida dele, inspira a vida dele, permanece, mantém ele de pé, mantém ele fiel. Queridos, homens de Deus, mulheres de Deus, tenham uma vida de oração e clamam ao Espírito da verdade, que caminhe conosco e nos transforme em homens e mulheres de verdade, da verdade. Esse tem que ser o nosso clamor, que a vida da verdade venha sobre nós, nos inspire, nos motive, nos ensine, nos dê a direção, para que a gente não erre conosco. Você não erra simplesmente com pessoas, você erra principalmente com você. Quando você decide ficar com o menino tal para agredir sua mãe, você está agredindo você mesma. Quando você decide ir para tal lugar, desobedecendo seus pais, você está agredindo você mesmo. E agredimos a Deus. Agredimos a Deus. E assim o anticristo vai se estabelecendo em nossa vida, por nossas desobediências, por nossas rebeldias. O pecado vai ganhando espaço. O pecado, não se esqueça, falta de relacionamento com Deus, falta de relacionamento com pessoas. Eu quero o meu vínculo com Deus e começo a arrebentar o meu vínculo com os meus pais, com a minha família. Quem é o tolo da história? É Deus? São seus pais que estão dizendo para você não fazer? Não, sou eu, o filho rebelde, o filho desobediente. Queridos, eu estou aqui hoje porque eu fui um filho obediente. Eu sou um filho obediente. Eu sou um filho obediente. Eu luto com todas as minhas forças para que os meus filhos me obedeçam. Luto com todas as minhas forças. E você que me ouve aqui hoje, e eles que vão me ouvir na internet, pode saber disso. A Bíblia caminha comigo, na íntegra. Não afaste a vara. Não afaste a vara. A legitimidade, querido, ela virá quando a gente aprender a viver o que está aqui. A legitimidade não vem de afirmações, de palavras. Não vem de vestir camisa. Eu posso vestir a camisa do encontro. Eu posso vestir a camisa do reencontro. Eu posso até ter ido no reencontro do fiel. Posso até ir em todos esses negócios. Mas se eu não decidir viver, eu não tenho legitimidade. Não tenho legitimidade. Tudo que eu falar não passará de moral. Lição de moral. E lição de moral até os corruptos que falam: Vossa Excelência está faltando com a verdade, Vossa Excelência está ocultando a verdade. Ele está dizendo: você é mentiroso. Ele não fala isso, porque senão pode ser processado. Então, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então, Vossas Excelências, me ouçam nessa noite. A legitimidade virá quando a vida de Cristo estourar na sua vida. E por fim, querido, a unção, ela capacita. Eu não vou ler, mas o texto de Efésios 4, de 11 a 14, você verá ali que o Espírito Santo, que a unção virá por meio dele. Vem da vida de Jesus
meio dele. Capacita uns para evangelista, outros para profeta, outro para curar, outro para orar, outro para ensinar, outro para pastorear. E assim, conforme a necessidade desse século, o Espírito Santo dará dom, dará unção para a gente viver o Evangelho da melhor forma possível e cabível. E Ele não só dá, Ele entra em nossa vida e começa a ditar as regras para nós. Quem escuta tem êxito. Eu quero conquistas, eu quero vitórias. Então começa a escutar a voz do Espírito. E a unção da conquista, a unção de vitórias, a unção que te fará prosperar, a prosperidade virá. Que prosperidade é essa? A prosperidade do seu relacionamento com Deus. As demais coisas que você tanto pensa em prosperidade serão acrescentadas na sua vida no tempo de Deus. E quando você se desligar daquilo que for material, quando você souber utilizar o que é material. Wesley, o fundador dessa igreja, ele dizia assim: ganhe o máximo que você puder, mas dê o máximo que você puder. Só para exemplificar isso, essa palavra dele, Wesley, ele era professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E enquanto professor dessa universidade, Wesley se tornou um professor famoso e muito bom. E chegou uma época que o Wesley ganhou um grande aumento. Um grande aumento. Adivinha o que ele fez? Como todo louco e apaixonado por Jesus, o Wesley conseguia se manter com os seus 1.000, os outros 4.000, dando um exemplo mais ou menos assim. Ele deu tudo. Todo mês. Todo mês. A conquista virá com a sua entrega. O que é que você está disposto a entregar nessa noite? O que você vai entregar? Já foi dito aqui, Deus não quer seu dinheiro. O pastor Jânio também não quer seu dinheiro. Eu não quero. Não quero um centavo seu. Não preciso, tenho o meu salário. Tudo que eu preciso, com o meu salário eu posso sair e comprar. Tudo que eu preciso eu compro com o meu salário. Quando eu tive um aumento, eu também doei praticamente todo. Dei o máximo que eu pude. Fiz grandes investimentos. Mas se Deus mudar o seu salário, o que você está disposto a dar? Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Se você melhorar a sua vida porque você entrou no caminho, se a sua vida for para uma alta qualidade, o que você vai dar? Quando você começar a viver as mudanças, viver as conquistas, quando você começar a prosperar no caminho, o que você vai dar? Você vai continuar fiel como você está aqui hoje? E vai aperfeiçoar sua fidelidade? Ou você vai fazer como alguns que retrocedem no caminho, desistem porque a sua vida está melhor e você começa a transformar mamon, começa a adorar mamon, começa a adorar o seu dinheiro, a sua condição? O que você vai dar? O que você está disposto a entregar? Queridos, entenda isso. Essa entrega não é entrega da obrigação, não é entrega de sacrifício, é a entrega da alegria de viver Deus. Por que alegria, pastor? Porque eu não troco Deus por nada daquilo que eu possa vir a ter nessa terra.
Essa é a questão. Você me entende isso, sim ou não? Sim. Você está me entendendo, sim ou não? Sim. Querido, nessa noite, a unção precisa conduzir você a esse sentimento e a esse pensamento. Não posso, não quero, não vou trocar Deus por nada nesse tempo. Eu entendi, minha avó morreu. Eu poderia estar vestido todo de preto. Eu falei, Deus meu, eu quero com a camisa de uma cor alegre. Aí Deus, olha aquela amarela, estava logo em cima, é essa mesmo. Eu olhei o sapato, falei, Deus, eu não vou vestir, não quero sapato preto, não, sapato mais, com a cor mais clara. Já basta eu de preto nessa história. Sou muito feliz comigo todo preto, mas eu sou feliz. Essa palavra é para trazer uma felicidade para a tua vida, para mudar a pessoa. Hoje, o que Deus quer é seu coração. É nele. Esse é o pote que Deus quer colocar a unção dele. O seu coração é o pote. A minha pergunta é simples. Você precisa arrumar os seus sentimentos hoje. E observe, tem alguns deles que não é mais para estar aí. Você tem que jogar fora. Porque você está sendo um desgraçado, uma desgraçada. E é isso, pastor? É isso mesmo. Você está vivendo a falta da graça, falta da presença, falta da alegria, falta da palavra, alimentando esse sentimento do teu coração. Perdoe mais, ame mais, leia mais, sorria mais. Para que essa cara enfesada? Você não precisa dela. Não precisa. Não precisa. A sua oração vai chamar uma cara muito enfesada atrás de você. Um anjo com cara de leão, com espada desembainhada, que espantará qualquer diabo, qualquer cão na sua vida. Porque aos que são de Cristo, a palavra afirma, o Senhor dá ordem ao seu respeito. Eu acredito na palavra. Se você veio aqui buscando a revelação, eu não vou ficar aqui falando em língua estranha para você entender que eu estou revelando algo a você. Não vou. Não vou montar, não vou fazer dessa palavra um circo, um show pirotécnico. Porque a palavra em si, ela explode dentro da gente. E ela implode construções velhas, estruturas velhas dentro da gente. Deus tem um novo. E se você quer um novo, a hora é essa. Deus, eu quero transformar esse velho coração num novo. A palavra diz: trocar o coração de pedra por um de carne. Que aguente o de pedra não vai suportar, ele não vai elastecer quando for preciso. Mas o de carne, ele vai elastecer quando for preciso. Então, joga a falta de perdão, joga aquilo que te embrutece fora. Porque Deus te quer do jeito que você é. E Ele vai transformar esse cisto que você é. Cisto, aquilo, negócio que vai dar no olho, que incomoda. E no nosso olho, a gente ganha uma sopa. De vez em quando, que a dele quem assopra, vem sempre uma salivinha. Colinho. Mas dentro de uma ostra, o cisto se transforma numa pérola preciosa. Você quer receber o assopro
saliva, mas a saliva é de Jesus, aquela cuspiu na lama, cuspiu no barro, fez lama, passou nos olhos e devolveu a visão. Cisto na ossa é se banhar na vida de Jesus para ser uma pedra. De um jeito ou de outro, Deus te quer. Feche seus olhos.